No final de outubro de 1994, a Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro registrou taxa de homicídios de 64,8 mortes por 100 mil habitantes no estado. Os dados oficiais indicavam que esse índice representava um dos mais elevados registrados na história recente da unidade federativa, conforme metodologia de registro utilizada pela Secretaria. Veículos de comunicação publicaram reportagens diárias sobre ocorrências classificadas como violência urbana, atividades relacionadas ao narcotráfico em comunidades de favelas e ações atribuídas a organizações criminosas, particularmente ao Comando Vermelho. As comunidades de favelas apresentavam presença documentada de grupos dedicados ao comércio de entorpecentes, conforme relatórios policiais e reportagens jornalísticas da época. A população de diferentes regiões da cidade manifestou preocupações relacionadas à segurança pública em pesquisas de opinião, entrevistas publicadas e cartas de leitores em jornais. O governo federal e o governo estadual iniciaram negociações formais sobre operação de segurança, que envolveria o emprego das Forças Armadas brasileiras em ações no território do estado do Rio de Janeiro. Jornais da capital e de outras cidades brasileiras documentaram reportagens sobre assaltos à mão armada, confrontos armados entre polícia e grupos dedicados ao tráfico de drogas, e episódios classificados como violência que ocupavam espaço significativo nas manchetes e páginas dos principais veículos de comunicação. No período compreendido entre o primeiro e o segundo turno das eleições estaduais para o governo do Rio de Janeiro, o presidente da República Itamar Franco e autoridades do governo federal definiram a implementação de operação militar de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado, conforme anúncios oficiais publicados pela imprensa. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. O cenário político nacional no ano de 1994 apresentava características específicas relacionadas à transição democrática brasileira iniciada no final da década de 1980. A presidência da República era exercida por Itamar Franco, político mineiro, que havia assumido o cargo em dezembro de 1992 após o processo de impeachment, que resultou na destituição de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito por voto direto após o período de governo militar que se estendeu de 1964 a 1985. O Brasil atravessava período de mudanças na política econômica com a implementação do Plano Real em julho de 1994, conjunto de medidas conduzido pelo ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. O plano incluía a criação de nova moeda, também denominada real, em substituição ao cruzeiro real, moeda em circulação até então. Em 3 de outubro de 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República no primeiro turno do processo eleitoral, obtendo votação suficiente para evitar a necessidade de segundo turno, conforme a apuração realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Itamar Franco declarou publicamente apoio à candidatura de Fernando Henrique Cardoso durante o período de campanha eleitoral. A nova moeda e as medidas econômicas que compunham o Plano Real modificaram indicadores inflacionários que haviam caracterizado os anos anteriores, período em que o país registrou índices de inflação superiores a 2.000% ao ano, conforme dados oficiais do governo federal compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No estado do Rio de Janeiro, o cargo de governador em exercício era ocupado por Nilo Batista, jurista e professor universitário que havia assumido a função após a renúncia de Leonel Brizola. Brizola, político com trajetória que remontava às décadas de 1950 e 1960, deixara o governo estadual
para concorrer ao cargo de vice-presidente da República na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores. Brizola havia exercido 2 mandatos como governador do Rio de Janeiro, o primeiro entre 1983 e 1987 e o segundo iniciado em 1991. Durante seus mandatos, Brizola declarava publicamente apoio a políticas públicas na área social e educacional, conforme registros de seus pronunciamentos oficiais. Nilo Batista assumiu o governo estadual durante período em que os índices de violência registrados pela Secretaria de Segurança apresentavam tendência de crescimento, conforme dados estatísticos compilados ao longo da década de 1990. A estrutura de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro incluía a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, e a Polícia Civil, responsável por investigações e trabalho de polícia judiciária. Ambas as instituições respondiam hierarquicamente ao governo estadual através da Secretaria de Segurança Pública, conforme previsto na legislação estadual e federal. As eleições estaduais de 1994 apresentavam, como principais candidatos ao cargo de governador Marcelo Alencar, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, e Antony Garotinho, filiado ao Partido Democrático Trabalhista. Marcelo Alencar, advogado e político com carreira no Rio de Janeiro, declarou publicamente durante a campanha eleitoral posição favorável à participação das Forças Armadas em ações de segurança pública no Estado, conforme registrado em entrevistas concedidas à imprensa. Antony Garotinho, radialista e político, que havia exercido o cargo de prefeito de Campos dos Goytacazes, mantinha vínculos políticos com o ex-governador Leonel Brizola e representava a linha política do PDT, conforme declarações públicas documentadas. Nilo Batista, embora filiado ao mesmo partido de Garotinho, recebia manifestações e pressões de diferentes setores da sociedade fluminense sobre as políticas de segurança do Estado, conforme reportagens publicadas no período. Pesquisas eleitorais publicadas pelos principais institutos de pesquisa indicavam cenário de disputa entre os 2 principais candidatos, com possibilidade de segundo turno, conforme metodologia adotada pelos institutos. A imprensa brasileira, especialmente os veículos de comunicação sediados no Rio de Janeiro e em São Paulo, publicou série extensa de reportagens sobre violência no Rio de Janeiro durante o ano de 1994. Em 18 de outubro de 1994, ocorreu operação policial conduzida pela Polícia Civil na favela de Nova Brasília, localizada no complexo do Mioto Alemão, que resultou em 13 mortes, conforme registros oficiais. O jornal O Globo, principal jornal em circulação no Rio de Janeiro, publicou manchete sobre o evento no dia seguinte à operação. Outros veículos de comunicação, incluindo o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, noticiaram episódios de violência urbana ao longo do segundo semestre de 1994, com títulos relacionados a tráfico de drogas, confrontos entre policiais e grupos armados e insegurança na cidade. A cobertura jornalística incluía fotografias, reportagens especiais e editoriais sobre o tema da segurança pública. Algumas reportagens apresentavam entrevistas com moradores de diferentes áreas da cidade, autoridades policiais, especialistas em segurança pública e representantes do governo estadual e municipal, conforme consta nos arquivos das publicações. O presidente Itamar Franco manifestou publicamente, em entrevistas concedidas a veículos de imprensa, declarações sobre a situação da segurança no Rio de Janeiro, conforme publicado pelos jornais. Fernando Henrique Cardoso, candidato à presidência da República pelo PSDB, declarou à imprensa posições sobre a situação da capital fluminense durante o período de campanha eleitoral. O jornal O Globo publicou declarações de Fernando Henrique Cardoso em manchetes durante o período eleitoral,
incluindo citações em que o candidato manifestava apoio a ações do governo federal no estado do Rio de Janeiro, conforme registros das edições. O governador Nilo Batista expressou declarações públicas sobre a possibilidade de intervenção federal na segurança estadual, manifestando, conforme reportagens da época, posições sobre a medida. Leonel Brizola, através de seus advogados, apresentou queixa formal ao Tribunal Superior Eleitoral sobre questões relacionadas ao processo eleitoral estadual, conforme documentos oficiais do TSE disponíveis para consulta pública. Nilo Batista assinou convênio formal com o governo federal, estabelecendo subordinação da estrutura policial do Estado ao Comando Militar do Leste, unidade militar responsável pela região que inclui o Estado do Rio de Janeiro, conforme termos do documento oficial. O documento transferia o comando operacional das Polícias Civil e Militar, da Defesa Civil Estadual e da Secretaria Estadual de Justiça para coordenação sob hierarquia militar, conforme cláusulas do convênio. O general de brigada Roberto Jugurta Câmara Sena foi designado oficialmente para comandar as operações militares no Rio de Janeiro, conforme publicação em Diário Oficial. Câmara Sena era oficial formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, turma de 1962, e possuía patente de general de brigada, tendo sido recentemente promovido a essa graduação, conforme registros militares. O general ficou responsável por órgão central que coordenaria e planejaria as ações integradas das Forças de Segurança do Estado, estabelecendo estrutura de comando unificado que seguia princípios de hierarquia militar, conforme documentação oficial da operação. A estrutura de comando criada para a operação incluía representantes das polícias estaduais, mas com subordinação às decisões tomadas pelo Comando Militar, conforme organograma divulgado. A Operação Rio tinha como precedente histórico recente a operação de segurança realizada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida pela sigla ECO 92. Em junho de 1992, o Rio de Janeiro sediou essa conferência internacional que reuniu delegações de 178 países, além de líderes mundiais e representantes de organizações não governamentais, conforme registros oficiais do evento. Durante as 2 semanas do evento, compreendidas entre 3 e 14 de junho de 1992, 17 mil militares das Forças Armadas Brasileiras atuaram em operação de segurança na cidade, conforme dados oficiais do Ministério da Defesa. As tropas incluíam efetivos do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e fuzileiros navais. Os militares patrulharam vias principais da cidade, cartões postais turísticos e áreas próximas ao Rio Centro, local onde ocorreram as reuniões oficiais da conferência, conforme documentação da operação. Tanques de guerra e veículos blindados foram posicionados em pontos considerados estratégicos pelas autoridades militares, incluindo áreas próximas à favela da Rocinha, maior favela do Rio de Janeiro, localizada entre os bairros de São Conrado e Gávea, conforme registros fotográficos da época. Estatísticas compiladas pelas autoridades de segurança pública da época registraram redução nos índices de criminalidade durante o período da conferência, com variação percentual entre 12,4% e 16,2%, conforme a área da cidade considerada, segundo metodologia de registro utilizada. A redução foi registrada principalmente em ocorrências classificadas como crimes contra o patrimônio, incluindo roubos e furtos, conforme dados oficiais publicados. A operação de segurança projetada para 1994 apresentava diferenças em relação à operação realizada em 1992, conforme documentos oficiais. A SO-92 teve como foco principal a segurança de evento internacional temporário, com duração determinada de 2 semanas,
e objetivos voltados à proteção de delegações estrangeiras e instalações onde ocorriam as reuniões oficiais, conforme planejamento documentado. A Operação Rio, conforme documentos oficiais e declarações de autoridades militares publicadas na imprensa, estabelecia como objetivo ações relacionadas ao combate ao narcotráfico em áreas urbanas. A missão definida para as tropas incluía a ocupação de comunidades de favelas, onde havia presença documentada de grupos dedicados ao tráfico de drogas, bem como controle de vias de acesso a essas comunidades, conforme ordens operacionais. O planejamento previa operação com duração inicial de 4 meses, podendo ser prorrogada conforme avaliação das autoridades, segundo documentos oficiais. A Operação Rio foi oficialmente iniciada em 9 de novembro de 1994, conforme anúncio público feito pelas autoridades federais e estaduais e publicado pela imprensa. O jornal O Estado de São Paulo havia publicado em 7 de agosto de 1994 reportagem antecipando preparativos relacionados à segurança no Rio de Janeiro e mencionando possibilidade de emprego das Forças Armadas. O Jornal do Brasil noticiou em 1º de novembro de 1994 aspectos da operação que seria deflagrada, incluindo informações sobre efetivo militar previsto e áreas que seriam ocupadas, conforme consta na edição. Jornais da capital fluminense e de outras cidades brasileiras publicaram manchetes de primeira página sobre a operação militar, com destaque para a magnitude do emprego de tropas federais em ações de segurança pública urbana. A data de início da operação, 9 de novembro, ocorreu 6 dias após a realização do primeiro turno das eleições estaduais e 6 dias antes do segundo turno marcado para 15 de novembro, conforme calendário eleitoral oficial. O Comando Militar do Leste, sediado no Rio de Janeiro e comandado à época por oficial-general de 4 estrelas, mobilizou inicialmente cerca de 2.000 militares distribuídos estrategicamente pela cidade, conforme dados oficiais da operação. Os efetivos incluíam soldados, sargentos e oficiais de diferentes unidades militares sediadas no estado do Rio de Janeiro e estados vizinhos, conforme registros de movimentação de tropas. A operação estabelecia como objetivo declarado bloquear vias de acesso a áreas identificadas como pontos de comércio de entorpecentes, conforme documentos oficiais divulgados. O planejamento da operação envolveu trabalho de inteligência militar que havia sido iniciado em setembro de 1994, 2 meses antes da deflagração oficial, conforme cronologia documentada. O coronel Paulo Laranjeira Caldas, oficial que ocupava o cargo de chefe da 2ª Seção do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, seção responsável por atividades de inteligência, coordenou a estrutura de análise criada especificamente para a operação, conforme documentos militares. O setor de análise do crime organizado que existia na estrutura militar foi expandido de 6 para mais de 30 analistas especializados, conforme registros oficiais. Esses profissionais foram cedidos por diferentes áreas de inteligência federal e estadual, incluindo órgãos como Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e agências de inteligência das Forças Armadas, conforme documentação administrativa. A estrutura de inteligência criada tinha como atribuições o mapeamento das áreas controladas pelo narcotráfico, identificação de lideranças das organizações criminosas, levantamento de rotas de transporte de drogas e armamentos, e produção de análises para orientar as ações das tropas em campo, conforme descrição oficial das funções. As primeiras semanas da operação receberam ampla cobertura da imprensa brasileira e de veículos de comunicação internacionais. O jornal O Globo publicou em novembro de 1994 série de manchetes de primeira página sobre as ações militares, incluindo fotografias de soldados patrulhando comunidades e blindados posicionados em vias de acesso a favelas, conforme consta nos arquivos do jornal.
tropas militares ocuparam diversas comunidades de favelas em diferentes regiões da cidade, incluindo o Morro do Borel, comunidade localizada no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, conforme registros da operação. No Morro do Borel, militares encontraram cruz de grandes dimensões instalada no ponto mais alto da comunidade, que, segundo versões divulgadas por porta-vozes militares à imprensa na época, teria sido instalada por organização criminosa como símbolo de controle territorial. A cruz foi retirada pelos militares e uma bandeira do Brasil foi hasteada no mesmo local, conforme registros fotográficos do episódio. Fotografias do episódio foram amplamente divulgadas nos jornais e em telejornais. Autoridades militares declararam à imprensa que a substituição da cruz pela bandeira nacional simbolizava a retomada do controle estatal sobre o território, conforme citações publicadas. O jornal O Dia, tabloide de grande circulação no Rio de Janeiro, publicou série de manchetes sobre a operação ao longo de novembro e dezembro de 1994, incluindo títulos relacionados à atuação do general-comandante Roberto Jugurta Câmara Sena e às ações militares contra grupos dedicados ao tráfico de drogas, conforme arquivos das edições. A cobertura jornalística do período incluiu grande quantidade de imagens fotográficas mostrando militares em patrulha nas vielas de comunidades, blindados militares posicionados em entradas de comunidades e exposição de armamentos apreendidos durante as operações. As imagens eram frequentemente acompanhadas de legendas que descreviam as ações como ofensiva contra o crime organizado, conforme consta nas publicações. Repórteres acompanharam algumas das ações militares, produzindo reportagens com descrições detalhadas das operações de ocupação de territórios, conforme matérias publicadas. A estratégia militar adotada pela operação priorizou a ocupação de comunidades de favelas localizadas em diferentes regiões da cidade, conforme documentos operacionais. As operações concentraram-se inicialmente em áreas da Zona Sul, região que concentra bairros de classe média e alta, e em áreas da Zona Norte, próximas a bairros também habitados por população de renda média e alta, conforme registros geográficos das ações. Durante as operações de ocupação, moradores de comunidades ocupadas pelas tropas relataram, em entrevistas concedidas a jornalistas e em depoimentos registrados posteriormente, episódios diversos relacionados à presença militar. Foram registradas por reportagens e por organizações de direitos humanos restrições de circulação impostas aos moradores em diversas localidades, com o estabelecimento de horários em que a circulação de pessoas era permitida ou proibida, conforme documentado. Alguns moradores relataram revistas realizadas em residências e em pessoas circulando nas comunidades, conforme depoimentos publicados. Editorial publicado pela Folha de São Paulo em novembro de 1994, mencionou aspectos que o jornal classificou como relacionados a abuso de autoridade durante a operação, conforme consta na edição. O texto editorial questionou diferenças no tratamento dado pela operação militar a diferentes áreas da cidade, observando que comunidades de favelas recebiam tratamento diferente do dispensado a outras áreas, segundo a avaliação do jornal. Moradores de favelas relataram a veículos de imprensa situações envolvendo a atuação das tropas, conforme documentado em reportagens publicadas ao longo do período da operação. Alguns relatos mencionavam revistas realizadas sem mandado judicial, detenções temporárias e restrições de liberdade de circulação, conforme transcrições dos depoimentos publicados. A recepção da operação por parte da população variou conforme as áreas geográficas e sociais da cidade, segundo documentação da época. Reportagens publicadas documentaram que moradores de bairros da Zona Sul, incluindo Copacabana, Ipanema e Leblon, manifestaram apoio à presença militar, conforme entrevistas concedidas a jornalistas e publicadas.
Pesquisas de opinião pública realizadas por institutos de pesquisa mostraram apoio à operação entre moradores dessas áreas, conforme metodologia utilizada pelos institutos. Em comunidades ocupadas pelas tropas militares, moradores expressaram, conforme registrado pela imprensa em reportagens e entrevistas, posições sobre a operação e o tratamento recebido. A diferença de recepção foi documentada por diversos veículos de comunicação através de reportagens que apresentavam as opiniões de moradores de diferentes áreas da cidade, conforme arquivos jornalísticos. Investigações jornalísticas e análises posteriores questionaram aspectos relacionados ao episódio da Cruz no Morro do Borel, conforme reportagens publicadas. Reportagens publicadas semanas após o evento sugeriram diferentes interpretações sobre a origem e o significado do símbolo religioso, segundo análises apresentadas. Algumas análises apontaram que cruzes são elementos comuns em comunidades de favelas cariocas, frequentemente associadas a práticas religiosas dos moradores, conforme observações registradas. As versões divergentes sobre o episódio foram documentadas em reportagens e em estudos acadêmicos posteriores sobre a operação, conforme bibliografia disponível. O jornal O Dia publicou ao longo de novembro e dezembro de 1994 manchetes que estabeleciam comparações entre a operação militar e cenários de guerra, conforme consta nos arquivos das edições. Títulos publicados pelo jornal incluíam referências a conflitos militares internacionais e expressões relacionadas ao combate ao tráfico de drogas. Algumas manchetes mencionavam situações de confronto armado entre militares e grupos dedicados ao tráfico, conforme noticiado. A linguagem utilizada por parte da imprensa para cobrir a operação incluía terminologia militar e referências bélicas, conforme análise das publicações. Ao final da primeira fase da operação, que se estendeu desde 9 de novembro de 1994 até o início de 1995, os registros oficiais das autoridades indicaram a prisão de 58 pessoas, conforme números divulgados. Os números foram divulgados oficialmente pelo comando da operação, conforme documentação. A operação mobilizou cerca de 2.000 militares durante aproximadamente 4 meses de atuação inicial, conforme dados oficiais compilados. Análise acadêmica elaborada por pesquisador Jorge Zaverucha e citada em estudos sobre o tema, apontou que diversos objetivos estabelecidos inicialmente para a operação não foram alcançados conforme previsto, segundo conclusões do autor. O estudo mencionou, conforme citação documentada, que as favelas não foram desarmadas. O tráfico de drogas continuou em vigor. O índice de criminalidade permaneceu alto e as favelas não foram incorporadas ao resto da cidade, no sentido de seus habitantes poderem usufruir do direito de cidadania, conforme metodologia de análise adotada pelo pesquisador. A eleição estadual de 15 de novembro de 1994, realizada no segundo turno, foi vencida por Marcelo Alencar, candidato do PSDB, que obteve 56% dos votos válidos contra 44% obtidos por Antony Garotinho, candidato do PDT, conforme a apuração oficial do Tribunal Regional Eleitoral. A votação ocorreu durante o período em que a Operação Rio estava em andamento, com tropas militares ocupando diversas áreas da cidade, conforme registros cronológicos. Marcelo Alencar tomou posse como governador em 1º de janeiro de 1995, conforme previsto no calendário eleitoral. Em 1995, após a posse de Marcelo Alencar como governador do estado do Rio de Janeiro, novo acordo foi estabelecido entre o Exército Brasileiro e o governo estadual, modificando os termos da participação militar nas operações de segurança, conforme documentos oficiais. A segunda fase da operação, que recebeu a denominação oficial de Operação Rubi, modificou o escopo das ações militares, conforme termos do novo acordo.
Conforme os termos divulgados à imprensa, as tropas militares passaram a patrulhar prioritariamente vias principais de circulação, rodovias e grandes avenidas, sendo convocadas para incursões em morros e comunidades, apenas em situações consideradas especiais pelas autoridades, segundo cláusulas do convênio. A Operação Rio II, como também ficou conhecida essa segunda fase, mobilizou cerca de 20.000 militares que permaneceram em atividade durante vários meses ao longo de 1995, conforme dados oficiais. O aumento do efetivo em relação à primeira fase da operação foi registrado oficialmente, sem atribuição causal documentada entre o aumento e objetivos específicos. Editorial publicado pela Folha de São Paulo em 1995, mencionou que a operação apresentou resultados diferentes dos inicialmente projetados pelas autoridades, segundo a avaliação do jornal. O texto editorial mencionou que as ações militares produziram grande quantidade de imagens para cobertura jornalística e causaram transtornos para moradores de comunidades, conforme consta na publicação. O editorial fez balanço das operações realizadas desde novembro de 1994, segundo metodologia editorial do jornal. Após o término formal da Operação Rio em suas duas fases, os índices de violência registrados pela Secretaria Estadual de Segurança continuaram em níveis elevados, conforme dados oficiais compilados ao longo de 1995 e 1996. As estatísticas apresentaram valores numéricos nas taxas de homicídio, roubo e outros crimes violentos, conforme registros oficiais disponíveis. As Forças Armadas encerraram sua participação direta nas operações de segurança do Estado ao final de 1995, retornando às suas atividades regulares, conforme documentação oficial. As comunidades de favelas ocupadas durante a operação registraram retorno de atividades relacionadas ao tráfico de drogas após a retirada das tropas militares, conforme documentado por reportagens jornalísticas posteriores, sem atribuição causal documentada entre a retirada das tropas e o retorno das atividades. O jornal O Dia havia publicado em dezembro de 1994 manchete anunciando ações sociais que acompanhariam a operação militar, incluindo investimentos em infraestrutura, educação e serviços públicos nas comunidades ocupadas, conforme consta na edição. Análises posteriores realizadas por pesquisadores e por veículos de imprensa indicaram que investimentos em infraestrutura social nas comunidades ocupadas em 1994 não ocorreram em escala significativa, conforme metodologia de análise adotada. Reportagens publicadas em 1996 e 1997 documentaram as condições de serviços públicos nas comunidades, conforme registros jornalísticos. O jornal O Globo havia noticiado em 2 de novembro de 1994 sobre ações relacionadas à correição da Polícia Fluminense, conforme consta na edição. Em 2003, 9 anos após a primeira Operação Rio, o Exército Brasileiro retornou ao Rio de Janeiro durante o período do Carnaval, mobilizando 3.000 militares para patrulhar as ruas durante o feriado, conforme dados oficiais da operação. A operação foi solicitada oficialmente pelo governo estadual então exercido pela governadora Rosinha Garotinho, conforme documentação. Dados oficiais da Secretaria de Segurança registraram 70 homicídios durante o feriado de Carnaval de 2003, contra 59 registrados no Carnaval de 2002, conforme estatísticas publicadas. Assaltos em ônibus apresentaram números registrados conforme estatísticas oficiais. A governadora Rosinha Garotinho solicitou oficialmente a extensão da presença militar por mais 30 dias após o término do Carnaval, conforme documentos administrativos. O secretário de Segurança Pública, Josias Quintal, declarou publicamente à imprensa sobre a percepção de segurança da população durante o período,
conforme citação publicada, referindo-se à percepção sem apresentar dados estatísticos específicos sobre esse aspecto. Em março de 2006, após o roubo de 10 fuzis de instalação militar no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro realizou operação que envolveu o cerco a 11 favelas durante 2 semanas, conforme registros oficiais. A operação mobilizou efetivos militares com o objetivo declarado de recuperar os armamentos roubados, conforme anúncio oficial. As armas foram recuperadas em área de mata, conforme anúncio oficial das autoridades militares. Reportagem publicada pela Folha de São Paulo citou fontes não identificadas publicamente sobre as circunstâncias da recuperação dos fuzis, conforme consta na matéria. Oficiais militares forneceram à imprensa explicações sobre como e onde os fuzis foram localizados, conforme declarações publicadas. Em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a presença de 290 militares no Morro da Providência, primeira favela estabelecida no Rio de Janeiro, localizada na região portuária, conforme decreto presidencial. A operação foi solicitada oficialmente pelo senador Marcelo Crivella, que desenvolvia projeto habitacional na comunidade e era candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições daquele ano, conforme documentação oficial. Tropas que haviam participado da missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, conhecida pela sigla MINUSTAH, atuaram na operação no Morro da Providência, conforme registros oficiais. O Comando Militar do Leste manifestou inicialmente, conforme reportagens da época, posições sobre a operação, tendo posteriormente acatado a ordem do governo federal. Durante a ação militar, 3 jovens entre 17 e 24 anos, moradores da comunidade, foram mortos, conforme registros oficiais. Investigações conduzidas pela Polícia Federal apontaram envolvimento de militares no episódio, segundo informações publicadas pela imprensa com base em documentos da investigação. Os corpos dos jovens foram encontrados com múltiplas perfurações, conforme laudos periciais. Moradores da Providência realizaram protesto na sede do Comando Militar do Leste no dia do enterro das vítimas, com participação registrada pela imprensa. A Justiça embargou as obras habitacionais desenvolvidas na comunidade, conforme decisão judicial publicada. O deputado federal Raul Jungmann, então presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, declarou à imprensa posição sobre a operação, conforme citação publicada. Em 2011, militares participaram de operações na Rocinha relacionadas à instalação de unidade de polícia pacificadora, programa de segurança pública implementado pelo governo estadual a partir de 2008, conforme documentação oficial do programa. No mesmo ano de 2011, blindados da Marinha do Brasil foram empregados em operação de grande porte na Vila Cruzeiro, comunidade integrante do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, conforme registros oficiais. As Forças Armadas denominaram internamente a operação como Operação Rio Terceiro, conforme documentação militar, embora essa denominação não tenha sido amplamente divulgada pela imprensa. A operação na Vila Cruzeiro foi realizada em novembro de 2011 e precedeu a ocupação militar do Complexo do Alemão, conforme cronologia oficial. O general Adriano Pereira, Júnior, comandante do Comando Militar do Leste à época, relatou em documentos oficiais sobre a decisão de empregar tropas na Avenida Brasil, conforme registros disponíveis. Em 2014, o Exército Brasileiro atuou no Complexo da Maré durante 15 meses, conforme dados oficiais da operação. A operação empregou 23.500 militares em regime de rodízio, com substituição periódica dos efetivos atuantes na área, conforme registros de movimentação. O custo total da operação foi de R$ 559,6 milhões, conforme dados oficiais do Ministério da Defesa divulgados.
Durante o período de ocupação militar, um cabo do Exército foi morto durante patrulha, conforme registros oficiais. Registros oficiais e reportagens jornalísticas indicaram a continuidade de atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região durante e após a presença militar, conforme documentação disponível, sem atribuição causal documentada. Organizações de direitos humanos documentaram denúncias durante o período da ocupação, conforme relatórios publicados. Em julho de 2017, o governo federal então exercido pelo presidente Michel Temer iniciou operação denominada oficialmente O Rio Quer Segurança e Paz, conforme decreto presidencial. A ação mobilizou 8.500 militares das 3 Forças Armadas para atuar em diversas áreas do Rio de Janeiro, conforme dados oficiais. O custo da operação superou 43 milhões de reais, conforme dados oficiais divulgados pelo Ministério da Defesa. A autorização presidencial para a operação incluiu prorrogação até o final de 2018, conforme termos do decreto. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro registraram um aumento de 7,4% no número de homicídios em 2017 em relação a 2016, conforme estatísticas publicadas, sem atribuição causal documentada entre a presença militar e os índices registrados. Em fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer decretou intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto no artigo 34 da Constituição Federal Brasileira de 1988. A medida foi a primeira vez que o dispositivo constitucional foi utilizado especificamente para a área de segurança pública desde a promulgação da Constituição, conforme análise jurídica do mecanismo. O general de Exército Walter Souza Braga Neto, então chefe do Comando Militar do Leste, foi nomeado interventor federal, através de decreto presidencial publicado. O general assumiu formalmente o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e Sistema Estadual de Administração Penitenciária, conforme termos do decreto. O jornal O Globo publicou manchetes de primeira página sobre a intervenção federal, conforme arquivos das edições. A medida permaneceu em vigor até 31 de dezembro de 2018, data estabelecida no decreto presidencial que a instituiu. A intervenção ocorreu durante ano eleitoral, com eleições presidenciais, estaduais e federais, marcadas para outubro de 2018, conforme calendário eleitoral oficial. Christoph Harrig, pesquisador alemão especializado em missões de paz e sua relação com a segurança pública, vinculado à instituição acadêmica na Alemanha, declarou em entrevista concedida a Jornal Brasileiro posição sobre o emprego das Forças Armadas em segurança pública, conforme declaração publicada. A declaração foi publicada em reportagem sobre o histórico de operações militares no Rio de Janeiro. Editorial publicado pelo jornal O Estado de São Paulo em 2002, observou aspectos relacionados a medidas de segurança pública anunciadas pelo governo federal naquele ano e as medidas adotadas durante a Operação Rio de 1994, conforme consta no texto editorial. Documentos oficiais das Forças Armadas Brasileiras registraram que no período entre 2013 e dezembro de 2017, o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil reportaram números relativos a mortes e feridos em operações realizadas no Rio de Janeiro, conforme dados compilados. No mesmo período, militares foram mortos e feridos durante as operações, conforme registros oficiais. Os relatórios oficiais das operações indicaram números relativos a prisões realizadas nas operações do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré e na série de operações denominada Operação Furacão, conforme documentação. O modelo de ocupação militar prolongada foi oficialmente modificado após 2015, com as Forças Armadas adotando estratégia de ações pontuais baseadas em trabalho de inteligência prévia,
conforme documentos oficiais do Ministério da Defesa. Levantamento jornalístico realizado pelo jornal O Estado de São Paulo sobre 181 ações envolvendo as Forças Armadas Brasileiras em segurança pública indicou aspectos relacionados ao emprego militar nesse tipo de operação ao longo das décadas, conforme metodologia adotada pelo jornal. A presença de UNIDUZIL, militares em operações classificadas como de segurança pública, atingiu média de 293 dias por ano no período analisado pelo jornal, conforme dados compilados. Cada operação mobilizou em média 3.717 militares, conforme os dados compilados pelo levantamento jornalístico. Após a operação de segurança realizada durante a ECO 92, em 1992, o Rio de Janeiro registrou 36 operações com participação das Forças Armadas até o ano de 2018, conforme o mesmo levantamento. Entre essas operações, 41%, conforme o estudo jornalístico, tinham como objetivo declarado o combate ao crime organizado, segundo classificação adotada. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, oficial que exercia o comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva sediada na Amazônia, elaborou estudo acadêmico sobre operações de garantia de lei e ordem na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, instituição de ensino militar responsável pela formação de oficiais superiores, conforme requisitos do curso. A análise, que fazia parte dos requisitos acadêmicos do curso, identificou aspectos relacionados ao emprego das Forças Armadas em ações de segurança pública, conforme metodologia adotada no estudo. O estudo, conforme documentado em trabalho acadêmico publicado, apontou posições sobre o emprego das tropas federais em ações de segurança interna, segundo a análise do autor. O trabalho acadêmico do general apresentou avaliação sobre as operações de garantia de lei e ordem, conforme metodologia analítica adotada pelo autor. A Operação Rio de 1994 constituiu, conforme registros históricos, o primeiro emprego prolongado das Forças Armadas Brasileiras em ações relacionadas ao narcotráfico em comunidades de favelas do Rio de Janeiro, no período após a redemocratização iniciada em 1985. A operação estabeleceu o modelo operacional que foi referenciado em ações militares posteriores, realizadas ao longo das décadas seguintes, conforme documentação disponível. As comunidades de favelas ocupadas em 1994 mantiveram, conforme documentado por estudos e reportagens posteriores, presença de grupos dedicados ao tráfico de drogas após o término da operação militar, segundo registros. Os índices de criminalidade registrados oficialmente pelo Estado do Rio de Janeiro apresentaram valores numéricos nos anos subsequentes à operação, conforme dados oficiais disponíveis, sem atribuição causal documentada. As comunidades ocupadas militarmente em 1994 receberam investimentos em infraestrutura social, serviços públicos, educação e programas de desenvolvimento social em escala registrada, conforme análises e reportagens posteriores. O emprego das Forças Armadas Brasileiras em ações de segurança pública tornou-se prática recorrente no estado do Rio de Janeiro ao longo de 3 décadas subsequentes à Operação Rio de 1994, conforme registros cronológicos. As operações mobilizaram recursos humanos envolvendo milhares de militares ao longo dos anos e recursos financeiros, com custos totais documentados conforme dados oficiais. Os relatórios oficiais das operações documentaram resultados mensuráveis em termos de números de prisões efetuadas, quantidade de apreensões de drogas e armamentos e confrontos armados registrados, conforme dados compilados. Análises acadêmicas produzidas por pesquisadores de universidades brasileiras e internacionais, bem como análises jornalísticas elaboradas por veículos de comunicação, apresentaram diferentes perspectivas e avaliações
sobre as operações militares, conforme metodologias adotadas pelos respectivos autores. A Operação Rio de 1994 permanece como referência histórica documentada sobre o emprego das Forças Armadas brasileiras em ambiente urbano densamente povoado para a execução de ações classificadas como de segurança pública, conforme bibliografia disponível. O período compreendido entre novembro de 1994 e o início de 1995 documentou a presença de militares realizando operações em comunidades de favelas cariocas, conforme registros da época. Os arquivos mantidos por veículos de imprensa, os documentos oficiais produzidos pelas autoridades militares e civis, e os estudos acadêmicos elaborados posteriormente por pesquisadores registraram as características operacionais da Operação Rio, suas diferentes fases de implementação, as modificações introduzidas ao longo do tempo e os desdobramentos institucionais e sociais observados nas décadas seguintes, conforme documentação disponível. O Estado do Rio de Janeiro continuou recorrendo ao emprego das Forças Armadas em operações de segurança ao longo dos anos 2000 e 2010, conforme registros oficiais. A frequência e a duração dessas operações militares apresentaram variações ao longo do tempo, conforme documentado por levantamentos jornalísticos e estudos acadêmicos, transformando o que inicialmente foi apresentado como medida excepcional em prática registrada de política de segurança pública no Estado, conforme análises sobre o tema. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!